Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está no céu, meus irmãos, a paz do Senhor para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor, essa paz, que esta paz gloriosa, maravilhosa, bendita, poderosa, santa, esteja conosco nas nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Fran, Deus abençoe os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Estúdio FM. Estamos aqui mais uma vez para transmitir para você essa palavra maravilhosa do nosso Deus, através do programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Fique conosco, porque Deus tem uma palavra hoje para os nossos corações. Vamos meditar na palavra de Deus, aprender um pouco mais com o nosso Deus, nos firmar nos passos do Senhor, né? Nos transformar segundo a palavra dele, né? E vamos indo de fé em fé, de glória em glória, melhorando um pouco mais a cada dia, nos aproximando mais do nosso Deus, nos parecendo, né, mais com o nosso Cristo. Em nome de Jesus, estamos aqui para isso, né? Para que haja a edificação da casa de Deus. Aleluia! E o nosso Deus está nos preparando, está nos edificando, né? Para que a casa dele seja feita como diz o apóstolo Pedro, né, com tijolos de luz. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos orar, né, para nós começarmos a nossa programação de hoje, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Nós precisamos de clamar a presença dele aqui, principalmente, né, para que a palavra não venha de mim, mas venha do Senhor, e que eu seja somente esse canal que ele usa para transmitir aquilo que ele quer falar com você. Amém? O seu Pai quer falar com você. Então fique atento, porque ele fala, sempre fala, através de muitas maneiras. Mas agora ele vai falar pela sua palavra, através da Rádio Estúdio FM, usando a minha vida aqui. Um vaso pequeno, um vaso de barro, um vaso imperfeito, mas que se coloca na brecha, né? Para fazer a obra do Senhor. Para quê? Para que o reino de Deus avance, para que o inferno recue, e a gente vai avançando em nome de Jesus. Meu Pai que está no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. E hoje nós vamos meditar sobre esta oração aqui, do Pai Nosso, que foi o que Jesus ensinou, né? Os discípulos, no livro de, acho que é Lucas, em Lucas, capítulo 11, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os apóstolos dele a orar, então ensina nós também. E, gente, a gente tem que entender que os judeus, os discípulos ali de Jesus, eles eram crescidos, como diz assim, né, na igreja. Eles sabiam a Bíblia toda, né? Eles já tinham passado pelo processo lá de ter que recitar a parte da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco, mas eles chamam de Torá. Quando eles tinham 12 anos de idade, quando eles fizeram o batismo deles, né, o Bar Mitzvah que fala. Então, se tem uma coisa que esses discípulos sabiam, era da palavra, né? Eles conheciam a palavra de Deus. E eles, portanto, eles também sabiam orar. Por quê? Porque na Bíblia tem muitos modelos de oração. O dos reis, dos profetas orando, dos salmos, né? Do rei Davi orando sempre nos salmos. Então, modelos maravilhosos de orações. De Salomão, do rei Ezequias, do rei Josafá. Olha, muitas orações maravilhosas. E todos os salmos que são praticamente orações ali. Então, eles sabiam. Mas o porquê será que eles chegaram em Jesus e falou, Senhor, ensina nós a orar? Por quê? Porque eles sabiam que com Jesus tinha algum segredo que eles ainda não tinham percebido. Porque eles sabiam que com Jesus, fazendo da maneira certa que Jesus ensinou, haveria algo diferente. Por quê? Porque eles tinham um modelo de oração que era visto ali em Jerusalém. Que era quem? Os fariseus. Os fariseus faziam longas orações. Eles colocavam até aquela roupa especial deles lá para orar, aquele chale cheio daquelas franjas, né?
para simbolizar que eles tinham contato com Deus, e eles iam para a porta do templo e faziam longas orações. Mas os discípulos sabiam também que aquilo ali não era certo, e eles queriam aprender, e os discípulos de João já estavam orando, e eles falaram. Aí Jesus vem e ensina eles a orarem de uma forma eficaz, de uma forma... Mônica, bom dia, minha querida, Deus abençoe a sua vida. De uma forma eficaz, Jesus vem ensinar um modelo de oração, um modelo. Não é que eu tenho que ficar repetindo essa oração, não, é o modelo dela, né? Que a gente alcançaria o favor de Deus através disso, se nós observarmos isso, né? Por quê, irmãos? Porque no livro de Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer assim, que vocês oram errado, vocês não têm as suas orações atendidas, porque vocês oram errado. Vocês oram para os seus vãs deleites, porque às vezes a nossa oração ela é muito egoísta, a gente só pensa em nós. Nós não atendemos esta oração que o Senhor ensinou aqui, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. A gente só ora querendo a nossa petição, que nem sempre está de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, nós somos, ficamos assim, sem resposta da nossa oração. E o Senhor falou comigo, né, nesses dias aí que eu estava meditando essa palavra, que nós estamos orando errado. Às vezes é por isso que a gente fica orando em favor de alguma coisa e nós não obtemos resposta. Por quê? Nós não estamos orando da maneira certa. O nosso coração não está voltado para a maneira certa de orar. Nós somos egoístas, né, em primeiro lugar, e às vezes nós estamos querendo coisas que não é da vontade do Senhor. Então nós estamos praticamente contendendo com Deus. E o Senhor quer que a gente se conforme à sua palavra, à sua vontade. Certo? Então, e aí tem outra coisa também. A humildade dos discípulos. A humildade dos discípulos em pedir para Jesus, ensina-nos a orar, né? E às vezes está faltando humildade em nós. Quando nós estamos orando e não há resposta na nossa oração, nós temos que ter a humildade de chegar para Jesus e falar, Senhor, ensina-me a orar nesse sentido. Porque eu estou vendo que a minha oração não está tendo resposta. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Quem pediu para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, não foi qualquer pessoa. Foram os seus discípulos, que conforme eu falei, eles haviam crescido na igreja, eles sabiam a Bíblia de cor e salteado, eles eram conhecedores da palavra. Eles poderiam achar que eles já sabiam orar. Afinal de contas, eles conheciam modelos e mais modelos maravilhosos de oração, dos reis, dos profetas e tal, que tem ao longo da Bíblia. Só que eles tiveram a humildade de falar assim, Senhor, ensina-nos a orar. Será que não está faltando humildade para nós? Quando nós não estamos tendo a nossa petição respondida, será que não falta humildade de nós chegarmos e falar, Senhor, tem alguma coisa errada, será que é comigo? Será que sou eu? Será que é a minha oração? Será que são as minhas palavras? Será que é o meu coração que está enganoso? E o Senhor quer tratar isso aqui hoje na nossa vida. A nossa falta de humildade é para nós chegarmos diante dele e falar, Senhor, ensina-me a orar. E aí, o mais interessante da oração, o Senhor começa como? Ele começa, o capítulo que está inserida a oração, aqui no Evangelho de Mateus, começa no capítulo 6, faz assim, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente.
Amém? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vós não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe do que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Amém? Olha só o tanto de instrução que Jesus deu antes dele ensinar a orar. Não é só falar. Espera aí que tem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. Então, primeiro ele falou da hipocrisia. Das pessoas hipócritas que oram para as pessoas ouvirem e verem, para serem considerados como pessoas de oração e tal. Então o Senhor falou, calma, não é assim. Porque isso quem faz são os hipócritas lá, os fariseus lá. E isso quem faz também são os gentios, porque os povos que adoravam outros deuses também faziam as suas orações para os seus deuses. E como é que eles oravam? Do jeito deles orarem, que pelo que Jesus falou aqui, dos gentios, hipocritamente, só repetindo coisas diante dos deuses, né? A gente tem até uma lembrança aqui na história bíblica, da história lá de Elias, quando ele foi desafiar os profetas de Baal, o que aconteceu? Lá nós temos um modelo perfeito assim, de oração, né? A ser respondida. Os profetas de Baal, eles ficaram o dia inteiro gritando, Baal, 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 Baal. E nada. Começaram até a se cortar, gritando Baal, Baal, repetindo o nome do Deus deles. E aí o que aconteceu? Nada. Aí depois Elias chegou, Senhor, como foi a oração de Elias? Potente e curta. E o Senhor respondeu a oração de Elias. Por quê? Porque Elias orou com fervor, com fé no Deus vivo, acreditando que aquilo ia acontecer. E foram com poucas palavras, ele resolveu a situação. Deus enviou fogo do céu e consumiu o holocausto. Lá na história de Elias. Você entendeu? Então, Jesus está falando para nós, não sejam hipócritas. Não fiquem só repetindo. Não fiquem só falando coisa que não tem nada a ver. Não é assim que vocês serão ouvidos. Comecem a oração, primeiro, sem hipocrisia. Não, então eu vou orar só dentro do quarto? Não, tanto que eu oro aqui também, né? Porque eu preciso clamar a proteção de Deus para a programação começar. Mas assim, o Senhor está querendo dizer o seguinte, não é para as pessoas te verem, não é para você ser reconhecido, é uma coisa particular de você com Deus, para que a oração tenha eficácia, Tem dias que eu estou aqui, e eu começo a orar, né? Não é todo dia que acontece isso. Por exemplo, hoje não aconteceu, mas foi a semana passada parece que aconteceu. Na hora da oração, eu senti a guerra. Eu senti a guerra espiritual que estava aqui, né? Então eu tive que orar, tive que clamar a Deus com força e com autoridade ali, clamando a misericórdia de Deus, para que o Senhor entrasse com providência e destruísse aquelas forças que estavam por aqui guerreando, né? E depois eu passei um dia bem assim, cansada. Parecia que meu corpo estava todo... Parecia que eu tinha trabalhado o dia inteiro na roça. E era por conta da luta, da oração. Entendeu? Mas, e eu estou aqui publicamente fazendo isso. Mas eu estou aqui, meu coração, ele não pode estar em mim. Ele tem que estar no Senhor. Para que ele responda. Então eu tenho que estar no quarto secreto. Eu estou aqui publicamente, mas meu interior, o meu coração está no quarto secreto com Deus. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Queridos, aí o Senhor, então, primeiro ele coloca assim, antes da oração, a gente precisa, eu tudo fora aqui, glória a Deus, estou aqui, irmãos, estou aqui de volta, glória a Jesus. Então, queridos, Jesus está falando conosco, para que nós tenhamos essa postura. Deixa eu arrumar minha luz aqui, peraí, fica muito feio.
Aleluia. Para que a gente tenha esta postura, né, diante do Senhor na hora da oração. É uma postura de comunhão. E aí, na hora que a oração começa, o que o Senhor fala? Aleluia. Vamos lá. Aí, portanto, vós orareis assim. Como é que nós vamos orar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, eu já tenho que chegar diante de Deus em primeiro lugar, sabendo que eu sou filha. Segundo, sabendo que eu pertenço a uma família, que eu tenho muitos irmãos, porque ele falou Pai nosso, que estais nos céus. Então, eu tenho que exaltar, glorificar o nome do Senhor. Eu já não posso chegar na oração pedindo. Não, primeiro eu vou falar do Senhor. Primeiro eu vou engrandecer, vou louvar, vou glorificar, vou exaltar, vou santificar o nome dele na minha vida, falando com palavras, né? Deus grande, Deus tremendo, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí o Espírito Santo vai colocando na minha mente palavras que me lembram a grandeza de Deus. Então, no primeiro lugar, é magnificar o nome do Senhor. É colocá-lo num lugar de poder, de grandeza mesmo. Colocá-lo no trono dele mesmo. Colocá-lo lá não, porque ele já está, né? Nós é que precisamos reconhecer. E, irmão, sabendo que nós somos filhos, porque Jesus falou, Pai nosso, né? Santificado seja o teu nome. E quando eu tenho essa percepção de Pai nosso, sabia que essa oração, em geral, ela de chamar Deus de Pai, ela é feita de Pai Nosso, né? De todos nós. Ela é feita logo na manhã com os judeus, logo na manhã. Por quê? Porque eles, lá no judaísmo em geral, irmãos, no povo da Bíblia, né? O povo que escreveu essa Bíblia aqui, eles têm dificuldade para falar a palavra eu, sabia? Porque eles falam que eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo provém do Senhor. Então, eles quase não usam a palavra eu. Até porque também a palavra eu está se relacionando, ela se refere à palavra miséria. Então, também para evitar ficar chamando miséria, eles evitam também falar a palavra eu. Tudo é no nosso, é o que Deus tem para mim, não é eu tenho nada, sabia? Então, a oração do Pai Nosso também nos ensina esse detalhe. Nós não somos nada, nós vivemos numa comunidade, precisamos viver em união para que o Senhor nos abençoe. Amém? Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o que o Senhor está ensinando aqui? Quando eu vou ter uma petição diante de Deus, é a minha vontade. Só que eu tenho que saber que, além da minha, existe uma vontade superior à minha, que é a vontade do Senhor. E que, se Ele não fizer a minha, Ele vai fazer a dele, e a dele é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita, né? Que o perfeito é o último. Então, irmãos, a gente tem que entender. O Senhor está falando, entendam. Eu estou ensinando vocês a orarem para que vocês entendam como é que funciona o reino de Deus. Como é que funcionam as coisas espirituais. Santifiquem o teu Deus, glorifiquem o teu Deus que está no céu, teu Pai que está nos céus. E saiba que o reino dele precisa vir. O reino dele precisa ser estabelecido. Venha o teu reino. Eu estou dizendo que eu quero, Pai, de verdade, que o seu reino seja estabelecido na terra. Que eu não quero que a terra viva nessa maldição. Senhor, eu quero que o Senhor nos liberte de todo mal. Senhor, eu quero, Pai, que o teu reino de paz, de justiça, venha sobre nós. Eu não me conformo com as injustiças. Venha o teu reino, venha o teu reino. Mas desejado, coração. Aí o que acontece? Quando nós estamos fazendo essa oração, tira o nosso egoísmo. Porque eu falei nosso Pai, que é o Pai dos meus irmãos também. Aí eu já quero que o reino dele venha para a terra. Ou seja, não é só para mim, é para todo mundo. Eu vou tirando de mim os egoísmos. O Senhor está nos ensinando a orar como pessoas que verdadeiramente não são egoístas. Ele quer arrancar isso aí de dentro de nós. Na oração que ele ensinou. Então, eu preciso saber que eu tenho um Pai que está no céu e que Ele é nosso, não é só meu, é dos meus irmãos também. Eu preciso saber que o reino dele tem que vir para a terra, para que a terra seja abençoada, todos os lugares da terra. Para todos, a bênção, a chuva, o sol, é para todos, não é só para mim. Né?
E seja feita a tua vontade, Senhor, porque ela é perfeita. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. A minha vontade é errada. Pode ser que eu não esteja entendendo as coisas, mas a tua vontade é perfeita. E eu estou aqui para viver de acordo com a tua vontade e não de acordo com a minha vontade. Então já é uma oração que a gente vai se rasgando diante de Deus, quando a gente está fazendo ela da maneira certa. Senhor, eu não sou nada. Eu estou aqui só para adorar o teu nome e para pedir para o Senhor misericórdia para a minha vida e que o Senhor venha fazer a tua vontade. Ah, é uma oração forte. A maioria das pessoas que fazem essa oração assim por fazer, que ficam só repetindo, né, as vãs repetições, elas não entendem nada do que estão falando. Não entendem nada do que estão falando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, tira toda a minha ansiedade. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor vai prover na minha vida. Eu sei que o Senhor é um Deus de providência. Dá o de hoje, Pai. Tira de mim essa ansiedade, essa vontade de acumular. Eu não nasci para acumular riquezas terrenas, eu nasci para acumular riquezas celestes. Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem. Eu quero viver de acordo com a tua dependência. Eu quero viver, eu sei que o Senhor vai prover o de cada dia. Eu sei que a palavra do Senhor também, que é o pão do céu, não faltará na minha vida. Todas as manhãs, as suas misericórdias se renovam e as suas promessas se renovam também. Eu creio que neste dia eu terei o teu sustento. Descansados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, eu vou descansar, eu não vou viver acelerado, eu não vou viver preocupado, eu não vou viver e nem desanimado também, porque eu sei que tu és um Deus da provisão para os seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Está pronto para viver de acordo com a vontade de Deus, vivendo, tendo o básico e o necessário? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está sempre falando. Jesus resumiu a Bíblia toda aqui nessa oração, meus irmãos. Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que o Senhor nos apertou sem abraçar, né? Nessa aqui. Perdoa a minha dívida, porque eu, de acordo com o que eu perdoo. Quando nós oramos, fazemos essa oração, e essa é a oração que todo mundo faz, nós nos colocamos numa situação: Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os outros. O meu perdão, o seu perdão vem de acordo com aquilo que nós perdoamos. Deus está pronto para perdoar todos os nossos pecados, desde que eu também perdoe todas as pessoas que me fizeram mal. Essa oração a gente faz sem perceber, mas ela é muito séria. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. De acordo com da mesma forma com que eu perdoo, é o que eu serei perdoado. É uma balança que está aí. Eu vou pondo de um lado, vai pondo do outro. Se eu colocar bastante perdão aqui, o Senhor também coloca perdão na dele. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus não induz a tentação, né? Porque Deus não tenta ninguém. Esse não nos induz a tentação aqui, ele está falando para que eu mesma, Senhor, me fortaleça para que eu não caia em tentação. Me livra do mal, me livra das tentações, me fortaleça para que eu não vá atrás. Não me induz a tentação, ele está querendo, na tradução correta aqui, está falando assim, porque Deus não induz ninguém à tentação, quem induz é o capeta, né? Então, ele está pedindo a fortaleza de Deus para que você não seja induzido à tentação. Senhor, me protege, Senhor, me guarda, Senhor, vai na minha frente, segura na minha mão, não permita que eu dê um passo fora daquilo que o Senhor planejou para mim. Não permita que uma pessoa má se aproxime de mim. Não permita. Senhor, eu estou pedindo a tua proteção para a minha vida agora. E aí o Senhor vai nos proteger, né?
nós não vamos ser induzidos à tentação, porque nós já pedimos a proteção de Deus antes. E também, irmãos, nós também vamos fazer o que for necessário para que isso não aconteça. Quando eu estou pedindo o fortalecimento de Deus para que eu não seja tentado, eu estou também tendo ações para que eu não seja tentado. Se eu não posso, por exemplo. Acho que eu até já falei aqui, né? As músicas, eu não ouço mais música assim, como a gente diz, né? Música do mundo. Não ouço. Por quê? Porque automaticamente me remete a lembranças. Que se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu vou estar desejando aquela vida de novo. Então, o que eu faço? Já não ouço. Na hora que eu vejo que vai mexer com a minha mente, eu já não ouço. Eu já evito isso aí, né? Então eu peço para Deus, Deus me fortalece. Aí eu me fortaleço bastante. O que eu faço? Me afasto do mal. Me afasto. Senhor, eu não posso. Eu sei das minhas fraquezas. Ninguém é super-homem e super-mulher. Todos nós temos as nossas fraquezas. Então a gente precisa ter a humildade de saber quais são elas e pedir para o Senhor, me livra delas. Eu não posso, Jesus, me ajuda, me fortalece, para que eu não caia em tentação. E livra-nos do mal. Livra, Senhor, livra-nos de todo mal espiritual, material, nos livra das pestes, nos livra das catástrofes. Senhor, nos livra, porque a gente tem que estar guardado em Deus, crendo exatamente no que Ele está fazendo. Então, o Senhor deu o modelo para a gente não ser hipócrita na hora de orar, para ter uma comunhão de verdade com Ele. E que a gente sempre entenda, né? Que tudo é além de nós. Tudo é para o nosso, para os irmãos, para a comunidade. E aí ele fala e termina a oração falando, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nada somos. Teu é o poder, a honra e a glória. Teu é tudo. Nós não somos nada. Você percebeu que Jesus sempre nos colocou nessa oração aqui, numa posição de quem precisa, de quem precisa se humilhar, de quem precisa reconhecer que é pequeno e que sem Deus nós nada podemos fazer. Por quê? Porque teu é o poder, o reino e a glória. Eu não sou nada, nós não somos nada. Então, abandonamos todo o nosso eu, toda a nossa vontade, abandonamos todas as nossas incredulidades ou as nossas crenças. A gente se despe de nós mesmos para reconhecer que Deus é tudo. E aí, a gente encerra falando amém. Deus é rei fiel, né? Amém, assim seja. Eu estou crendo nessa oração que eu acabei de fazer aqui, Jesus. Então, o Senhor vai nos ouvir. Ela é um modelo de oração, para que a gente seja atendido. Nesse modelo de oração, nós aprendemos aqui que não se trata muito de nós. A gente aprendeu aqui que se trata do todo, que se trata de uma comunidade, de irmãos. É óbvio, irmãos, que nós vamos ter os nossos momentos de desespero, que nós estamos fragilizados, necessitados de orar para Deus, para mim, Senhor, para mim. Vai ter esse momento, óbvio, só que não é para a gente viver só assim, porque no modelo que Jesus nos ensinou, Ele falou que o Pai é nosso, que o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é da Fran, o Pai é de todos nós. O Pai é nosso, para a gente nunca perder essa referência, que nós vivemos numa família. Que nós vivemos numa família, né? E pra gente, se Ele falou Pai nosso, é que todo mundo tem um Pai. Aí o que o inimigo fez? Ele vai desestruturando a figura paterna, principalmente a paterna. Ele vai desestruturando ela, né? Os pais muito irresponsáveis, homens que agora são mais meninos do que homens. Aí as crianças vão perdendo o referencial de pai. Aí quando ela cresce, que ela for entender que ela tem um Deus que está no céu, que é o Pai, ela não tem referência de pai. Aí ela tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela não tem referência de pai. Como eu, graças a Deus, sempre tive uma boa relação com o meu pai, então eu nunca tive dificuldade de me achegar diante de Deus e me prostrar e pedir, porque eu sempre tive uma boa relação com o meu pai e eu sempre pedia muitas coisas para o meu pai, né?
Tanto que, olha só, deixa eu te dar uma dica aqui. Teve uma vez, eu passei por uma situação muito difícil mesmo. Aí eu cheguei no Senhor e falei assim, Senhor, se o meu pai, o seu Ataíde, tivesse aqui, ele não ia deixar eu passar por isso. O meu pai do céu, meu pai da terra. E na tua palavra está falando que ele não faria tudo que o Senhor faz. Por mais que ele me amasse, por mais que ele pudesse, que ele gostava muito de me ajudar, meu pai, ele ainda não faria tudo que o Senhor pode fazer por mim. Então eu te peço, Pai, entre com providência nessa situação, porque eu preciso. Eu só sei dizer isso. O meu pai, Ataíde, não deixaria eu passar por isso aqui. Sabe o que Deus fez? Resolveu a minha situação. Aleluia, entrou com providência. Você entendeu? Então, busque a referência de que é ser pai, porque você tem um pai que está no céu. Você tem um pai que cuida de você. O Senhor Jesus disse, vós que sois maus, dão boas coisas aos vossos filhos. O que dirá o vosso Pai que está nos céus? O que é que o nosso Pai que está no céu não fará por nós? Ele fará grandes coisas por nós. Ele cuidará de nós como a menina dos seus olhos. Olhe para o seu pai. E se você não tem uma referência boa de pai, isso não quer dizer que a sua relação com Deus foi mudada. Irmã Moça, shalom, querida, sumida. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Não quer dizer que a sua relação com seu pai, com Deus, teve algum problema. Não. Teve problema na relação com seu pai aqui da terra. Porque o pai do céu é perfeito. O pai do céu é perfeito, né? O inimigo tenta desacreditar a figura do pai, da mãe, né? O inimigo tenta nos desestruturar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, perfeita, permanece para todos sempre. E ela está aqui nos dizendo que Deus é nosso Pai que está nos céus. E o Senhor Jesus disse que os pais da terra são imperfeitos, mas que o Pai do céu, ele é perfeito no cuidado com seus filhos. Então, se coloque nessa situação de filho de Deus. Filho mesmo, adotado por Jesus, por Deus, né? Porque nós fomos, que o apóstolo Paulo fala, né? Que nós fomos adotados. Mas, assim, o significado de adoção na Bíblia é muito diferente do que a gente pensa que é uma adoção aqui no nosso mundo, aqui no Brasil, né? Por exemplo, o significado de adoção na Bíblia é ser pai de verdade. Sabia que o pai, mesmo ele sendo pai, lá em Roma era assim. A mulher teve um filho. O pai precisava chegar e adotar a criança, que ele poderia rejeitar a criança, mas ele chegava e adotava a criança. Então, o sentido de adoção na Bíblia é do pai mesmo. É o pai mesmo que vem e assume a paternidade. Não é outro pai, não, é o pai mesmo que faz isso, né? Então, o nosso pai mesmo veio e nos adotou e nos deu a nossa paternidade, fez o nosso carimbo lá no cartório do céu. No cartório do céu existe uma certidão de nascimento nossa. E o nosso pai está lá, está escrito o nome dele lá. Yavé, Yahu, né? Yavé, o Senhor, YHWH. Yud Rei, Vav Rei, né? Que é no hebraico. Está lá, na nossa identidade lá no céu. Tem um cartório que registrou o nosso nascimento. E o nosso pai nos adotou, falou, é meu filho sim, foi eu que fiz, daqui. Igual fazia lá em Roma, o pai lá em Roma. Ele falava assim, não, sou eu mesmo o pai dessa criança, eu adoto ela, eu dou o meu nome para ela. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Tem uma certidão de nascimento lá no céu. É por isso que o Senhor fala para a gente orar assim, Pai nosso, meu Pai. Por quê? Para que a gente nunca esqueça de quem nós somos filhos. E Ele é o nosso Pai que está no céu. Ele é o nosso Deus eterno e todo-poderoso. Ele é aquele que nos fez, que nos criou e falou, é meu filho mesmo, daqui que eu vou adotar, eu assumo essa filiação dele aí, eu vou colocar meu nome lá no registro dessa pessoa. Aleluia! Está escrito no registro do céu que Yud Rei, Vav Rei é o seu pai. É o seu pai que te fez, que te formou, que te criou, e ele não abre mão de você. Você é filho dele. Assuma essa identidade de filho.
e assuma a identidade dessa coletividade que o Senhor nos ensina, né? Pai Nosso. Para a gente nunca esquecer que nós vivemos em comunidade, temos que viver em comunhão com irmãos. Quando você orar agora o Pai Nosso, ore com mais assim, com essa intensidade. Pode orar o Pai Nosso? Pode, foi Jesus que deu esse modelo. Ore mesmo ele. Mas ore sabendo de tudo isso e muito mais que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Porque o que eu falei aqui é muito pouco diante dessa oração maravilhosa que Jesus nos ensinou. É muito pouco. O Senhor tem mais para te falar. O Senhor tem mais. Ele te fez, Ele te criou, Ele te perdoa, mas existe alguma coisa de nós. Menos hipocrisia e mais comunhão com os irmãos. No final de tudo se resume a isso. E santificado é o Senhor que está no céu. Glórias ao nome dele que nos fez. Louvado seja Jesus por tudo que ele fez, por tudo que ele fará ainda, né? E que a vontade dele seja feita, não a nossa. E que o pão de cada dia não falte sobre a nossa mesa. Na nossa mesa normal de nos alimentar o nosso corpo e também na nossa mesa espiritual. Que não falte. O de cada dia o Senhor proverá. Para mim e para você. Amém? Porque nós somos cuidados pelo Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. Creia que tem um registro lá no céu. Tem um nome, né? Tem um livro lá. No cartório não tem os livros? A gente sai com a nossa identidade, com o nosso registro de nascimento, né? A gente sai com a nossa cópia, mas ficou registrado lá no cartório um livro. Não tem um livro? Eles vão lá e catam aqueles livrão e vão, né? Procurando tudo que ficou registrado no cartório, tá lá. Mesma coisa está no céu. Tem um livro da vida. Lá no céu também tem um livro que vai estar escrito seu nome, tua identidade, carimbada por Yod-Heh Vav-Heh. Você é dele, ele não abre mão de você. Creia nisso, viva em paz, sinta-se amado e protegido pelo Deus que está nos céus. Amém? Que é o teu Pai, que é o meu Pai, e nós somos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Nós somos a família de Deus. Aleluia! E nós estamos aqui para caminharmos e irmos todos juntos para o céu, quando Jesus voltar. Amém? Beijo no teu coração. Fiquem com o Senhor. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Nós voltaremos, se Ele quiser, e vivermos até lá. Bendito seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Até. Shalom, shalom.